Olá, meus queridos, é um prazer novamente estar com vocês, amigos, companheiros e parceiros da nossa missão Querigma. Gostaria de compartilhar a palavra com vocês e refletir nela. Portanto, nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te pedir que tu possas falar mais uma vez conosco. A palavra é uma fonte eterna de vida. E agora eu te peço que possas tratar com cada um de nós individualmente, conforme as necessidades que temos de ti. Espírito Santo, sujeitamos a ti nossas emoções, nossos sentimentos, nosso entendimento e te pedimos, fala conosco, amém e amém. Glórias a Deus. Hoje nós queremos falar sobre quebrando protocolos, né? Jesus Cristo quebrando os protocolos. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ia com os seus discípulos para a Galiléia, ele estava na Judéia. Naquela época a Palestina era dividida em 3 regiões maiores, que se chamava Judéia, no centro estava a Samaria e ao norte estava a Galiléia. E para chegar até a Galiléia era comum os judeus atravessarem o Rio Jordão, irem para as cidades de Decápolis, do outro lado do rio, e subirem margeando até chegar então, onde retornariam novamente o Jordão, atravessariam novamente para chegar então na Galiléia. Mas Jesus Cristo, o primeiro protocolo que Jesus Cristo quebra é passar pela cidade de Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos, diz a palavra de Deus. Tanto que Jesus Cristo conta, inclusive, a parábola do bom samaritano, justamente para poder colocar no coração daqueles judeus que eram muito preconceituosos, que também samaritanos podem servir a Deus e podem muito bem ser um exemplo para muitas pessoas, né? E Jesus Cristo passa na cidade de Samaria, e ali a Bíblia fala que ele se assenta à beira de um poço, era a hora do almoço, os discípulos vão comprar comida, e Jesus Cristo então está ali quando chega uma mulher para tirar água do poço. E Jesus Cristo pede para aquela mulher que lhe desse água de beber. E aquela mulher estranha, porque Jesus era judeu. Muito provavelmente as vestes, a maneira de falar, denotavam, caracterizavam quem era o judeu e quem era o samaritano. E aquela mulher diz para Jesus: Como sendo tu judeu, pede para mim, que sou mulher samaritana, água de beber? Segundo aspecto. Primeiro, aquela mulher era uma samaritana. E o primeiro protocolo que Jesus Cristo quebra é justamente esse: um judeu conversando com um samaritano. Segundo, era uma mulher. E naquela época, o homem não conversava com mulher em qualquer lugar, né? Era ofensivo até uma mulher conversar com uma pessoa em qualquer lugar. Mas Jesus Cristo pede água de beber para aquela mulher. Mas havia uma terceira característica. Aquela mulher era uma mulher de uma vida, podemos dizer, duvidosa, dentro do aspecto de credibilidade social. Era uma mulher marginalizada pela vida que ela levava, e já já nós vamos entender bem isso, tá bom? E aquela mulher então fala para Jesus: Como sendo tu, me pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Ao que Jesus lhe respondeu: Se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é aquele que te pede, tu é que me pediria, eu te daria água viva. E ela disse para Jesus: Como tu pode tirar água desse poço que é fundo, né? Como pode? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Meus queridos, muitas vezes nós buscamos de alguma forma saciar nossa sede em muitas fontes que infelizmente não preencherão nosso coração. Aquela mulher buscava na fonte de Jacó, né? Alguém pode buscar na fonte do pai José, não importa. Mas se nós não buscarmos no lugar certo, infelizmente, o vazio do nosso coração e a sede da nossa alma perpetuarão, permanecerão. E aquela mulher então continua, né? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu ele do próprio poço e deu aos seus filhos e aos seus gados? E Jesus lhe respondeu: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E aqui está um outro ponto muito importante. O que Jesus coloca aqui é que as águas que nós bebemos nesse mundo, muitas vezes nos satisfazem por um período temporário. A água que aquela mulher bebia, não referindo-se à água simplesmente tirada daquele poço, Jesus Cristo estava falando das coisas que aquela mulher buscava para preencher e satisfazer a sua vida, trazendo-lhe sentido à sua existência. Jesus Cristo estava colocando para aquela mulher que tudo que ela fazia de alguma maneira preenchia temporariamente o seu coração, mas aquilo que ele poderia lhe oferecer preencheria completamente a sua alma. E Jesus então prossegue com ela. E ela diz, dá-me então dessa água para que eu não tenha mais sede. E quando ela pede para Jesus daquela água, Jesus manda chamar o marido. Chama o teu marido. E ela respondeu-lhe, não tenho marido. E ao que ele lhe disse, bem disseste, porque já tivestes 5, e o que agora tem não é teu marido. E aí entra o terceiro aspecto, que eu disse que Jesus Cristo quebra o terceiro protocolo. Aquela mulher já tivera 5 maridos, e o homem com quem ela morava agora, ela morava amaziada com ele, não era seu marido. Para aquela época, era uma situação muito complicada, né? Hoje talvez nem tanto, mas naquela época, aquela mulher então era discriminada pela sociedade, por ser uma mulher que fora casada 5 vezes, né? Imagina. Hoje talvez uma pessoa que casa mais de 2 vezes, já é uma pessoa que é olhada com um certo olhar duvidoso, né? Então imagine aquela mulher, casou-se 5 vezes e agora o marido que tinha não era seu marido. O que na verdade acontecia com aquela mulher? Ela tinha um grande vazio no seu coração e ela buscava nos seus relacionamentos humanos preencher esse vazio. E ela buscou no primeiro relacionamento, não satisfeito, ela terminou e começou um segundo relacionamento, e o terceiro, e o quinto. Infelizmente, depois de 5 casamentos, o vazio permanecia. E ela agora vai morar com um homem, e ela talvez imagina consigo, se 5 casamentos não deram certo, agora eu vou tentar mudar essa situação dentro de um relacionamento não convencional. E ela então vai morar com aquele 6º homem, mas o vazio da sua alma permanecia. Quando Jesus Cristo oferece para aquela mulher saciar a sede da sua alma, pela primeira vez aquela mulher se depara com um homem que oferece satisfazer a necessidade da sua existência sem se relacionar sexualmente com ela. Pela primeira vez aquela mulher experimenta o amor de um homem que não era um amor interesseiro no seu corpo ou na sua vida sexual. Pela primeira vez aquela mulher se depara com alguém que tem interesse real por ela. Mas Jesus Cristo não tem interesse apenas por aquela mulher, mas pela sua vida completa. E ele manda chamar o marido justamente por isso. Ele manda chamar o marido para que também a sua casa pudesse ser transformada, não apenas ela, mas também todos aqueles que com ela conviviam. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher então estranha muito a situação, né? E ela fala, veja então que és profeta. E aí Jesus Cristo conclui a palavra falando sobre a adoração, né? Porque aquela mulher começa a questionar se deveria adorar ali ou em Jerusalém, porque para os samaritanos se adorava ali naquele monte, se adorava ali em Samaria, mas para os judeus se adorava em Jerusalém. E Jesus Cristo fala, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E é muito interessante isso, porque Jesus Cristo encontra naquela mulher alguém que se propõe a ser adoradora e não era alguém da Judéia, era alguém dentro de um contexto discriminado socialmente de Samaria. Primeiro protocolo que Jesus quebra, aquela mulher era samaritana. Segundo, era uma mulher. Terceiro, uma mulher cuja vida era desacreditada socialmente. Quando os discípulos de Jesus Cristo chegam e se deparam com Jesus Cristo naquele local, naquela cena, com aquela mulher, até os próprios discípulos de Jesus Cristo estranham aquela situação. Mas a palavra de Deus diz, sem entrar em muitos pormenores, que aquela mulher então larga ali o cântaro e ela vai até a cidade onde ela morava, e ela avisa para todos ali daquela cidade, não apenas para o seu marido, acerca de Jesus Cristo. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, diz o versículo 29. Porventura não é este o Cristo? Diz a Bíblia que eles saíram e foram ter com ele.
No outro texto paralelo a esse, nos outros evangelhos, o evangelho de João não narra completo, mas os outros narram, que quando aqueles homens chegaram, disseram que foram por causa do que aquela mulher havia dito. Mas agora eles acreditaram por causa daquilo que eles próprios testificaram, porque agora eles próprios ouviram e testificaram quem era aquele que lhes falava. Meus queridos irmãos, hoje eu quero dizer para você que muitas vezes nós temos uma quantidade enorme de preconceitos acerca de tantas coisas, e Jesus Cristo hoje joga tudo isso por terra para falar aos nossos corações o quanto nós somos importantes para Ele. Jesus Cristo quer abençoar a tua vida e a minha vida, e Ele joga de lado muitas coisas que muitas vezes fazem parte das tradições humanas, porque para Jesus Cristo, muitas vezes aquilo que é tradicionalismo é apenas um empecilho e um entrave para o mover e para o agir de Deus na nossa vida. Hoje Deus quer abençoar teu coração, e para isso basta tão somente que você reconheça a necessidade que você tem dele, que você não oculte de Deus aquilo que você é, porque Deus conhece tudo e sabe tudo a teu respeito e a meu respeito. E independente de tudo isso, Ele te ama. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O plano de Deus hoje é tirar esse peso, esse fardo e preencher o vazio da tua alma. Abra o teu coração e permita Deus completá-lo e dar sentido real para a tua vida nesse dia. Quero orar com você, querido Deus e Pai, assim como fizeste na vida daquela mulher samaritana. Faças na vida de cada um daqueles que estão ouvindo a tua palavra nessa hora. Ó Deus, muda a nossa história, como mudasse a história daquela mulher. Talvez teus filhos tenham procurado, ó Deus, em tantas coisas, em uma situação, em outra, mas o vazio persiste, assim como aquela mulher no primeiro, no terceiro, no quinto casamento, e agora num relacionamento que mais uma vez não resolveu o problema daquela mulher. Ó Deus, opera na vida dos teus filhos e transforma completamente. Dá a água que mata a sede de fato. Ó Deus, é no nome de Jesus, Pai, que te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Eu te convido nesta hora a estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Dê um like aí, tá ok? E se inscreva no nosso canal para que você possa ouvir outras mensagens e ter a sua vida mais e mais abençoada, impactada pela graça de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.